Séculos atrás, Siddhartha Gautama nasceu príncipe, com uma profecia declarando que ele se tornaria um grande rei ou um líder espiritual. Seu pai não gostou da ideia de seu filho trilhar o caminho espiritual. Ele queria que ele se tornasse um governante poderoso, assim como ele. Para mantê-lo ao seu lado, ele o protegeu dos sofrimentos do mundo, que poderiam levá-lo ao caminho espiritual, e o cercou de luxo e prazer. Mas apesar dos esforços do pai, Siddhartha não ficou feliz. Ele sentiu que algo estava errado. Curioso sobre a vida além dos muros do palácio, ele saiu e encontrou as realidades do envelhecimento, da doença e da morte, que o perturbaram profundamente. Percebendo a natureza dos prazeres mundanos, ele renunciou à sua vida real, buscando a verdade e a iluminação. Após anos de prática ascética e meditação, Siddhartha alcançou a iluminação sob a árvore Bodhi, tornando-se o Buda. A história do Buda lembra-nos que a busca pelos prazeres mundanos não leva necessariamente à felicidade. Pode até ser uma fonte de miséria. No entanto, a maioria das pessoas parece presa na busca da felicidade no mundo externo. Pensamos que quando finalmente tivermos uma certa quantia de dinheiro no banco, aquele casamento ideal e as férias dos sonhos em Bali, seremos mais felizes em geral. Mas será que esse é realmente o caso? Não será que perseguir a felicidade não nos torna mais felizes e pode até nos deixar infelizes? E se sim, como devemos lidar com essa coisa de felicidade? Este vídeo explora a natureza da felicidade à angústia. Ao longo dos tempos, os humanos tentaram encontrar a felicidade em lugares externos. Por exemplo, numa das suas cartas, o filósofo estoico Sêneca criticou a forma como as pessoas usam as viagens para curar o descontentamento, dizendo que para se livrar do peso da mente, não é necessária uma mudança de clima, mas sim uma mudança de alma. Do ponto de vista estoico, encontrar a felicidade através das viagens é apenas uma tentativa vã. É tentar encontrar uma solução para o nosso descontentamento no inconstante mundo exterior, enquanto a resposta está no interior. Ninguém menos que Sócrates também criticou as viagens, dizendo: "Por que te admiras que viajar pelo mundo não te ajuda, visto que sempre te levas contigo? A razão que o fez vagar está sempre em seus calcanhares." Mas inúmeras vozes contradizem os estoicos, e Sócrates nesse caso, argumentando que viajar vale o tempo e o esforço. Amplia o horizonte, pode ser uma fonte de inspiração, e pode, de facto, aumentar a nossa satisfação com a vida e ser uma força de transformação. As viagens não perderam o seu apelo desde a época de Sêneca. É uma daquelas atividades que as pessoas realizam para encontrar prazer e felicidade ou para encontrar a si mesmas. Não faz muito tempo, viajei ao Japão pela primeira vez. Planejar esta viagem veio com expectativas. Designei esse esforço, consciente ou inconscientemente, como algo que geraria felicidade, assim como designei ir para a prisão como algo que geraria infelicidade. Planejei passear, experimentar muitas comidas japonesas, usar o super eficiente sistema de metrô e explorar a cidade de Tóquio a pé. E eu iria gostar. Mas então fiquei doente. Consequentemente, eu passava muito tempo no meu quarto de hotel e na cama, e visitei inúmeras vezes uma clínica local e um hospital, embora eles não conseguissem descobrir o que estava errado. Embora os sintomas tenham finalmente desaparecido e eu tenha tido uma modesta parcela de passeios turísticos e experiências divertidas, minha estadia no Japão não atendeu às minhas expectativas iniciais. Aquilo que designei como fonte de felicidade tornou-se uma fonte de angústia. Portanto, os estoicos tinham razão. Minha tentativa de encontrar a felicidade não era confiável e dependia de circunstâncias sobre as quais eu não tinha controle, algo que exploraremos mais adiante neste vídeo. Mas e se minha viagem fosse tão prazerosa quanto eu imaginava, ou até superasse minhas expectativas? Quão mais feliz eu teria sido? Bem, provavelmente isso não teria importado muito, porque quando se trata de obter prazer, há um porém.
A armadilha da busca pelo prazer. Então, por que buscamos o prazer? A resposta parece óbvia. O prazer é bom, em oposição ao seu oposto, que é a dor. Consequentemente, vemos humanos buscando consistentemente o prazer e evitando a dor, com algumas expectativas, é claro. Existe uma teoria chamada hedonismo psicológico, que apoia a ideia de que toda a ação humana é, em última análise, motivado pela busca do prazer. O cerne desta ideia não é novo. Os filósofos hedonistas de antigamente, como Epicuro e Aristipo, já argumentavam que a busca do prazer era o bem supremo. Então, antes de mais nada, o que é hedonismo? A Oxford Languages descreve o hedonismo da seguinte forma: a teoria ética de que o prazer, no sentido da satisfação dos desejos, é o bem maior e o objetivo adequado da vida humana. A busca pelo prazer é complexa. Não há apenas um prazer. Existem muitas formas diferentes de prazer, variando em intensidade. O filósofo hedonista Epicuro distinguiu entre diferentes tipos de desejos. Ele argumentou que alguns desejos têm limites naturais e que devemos persegui-los para nossa sobrevivência, e eles estão amplamente disponíveis como a comida. Ele também falou de desejos que não são naturais ou necessários, nunca podem ser satisfeitos e são difíceis de obter, como fama e extrema riqueza. Portanto, temos que escolher nossos prazeres com sabedoria. Contanto que selecionemos os prazeres certos, a busca pelo prazer se tornará o bem maior, de acordo com Epicuro. Fiz um vídeo separado sobre Epicuro, se você quiser saber mais sobre sua filosofia. Porém, nem todos concordam com a posição de Epicuro em relação à busca do prazer. Os estoicos o criticaram. Os budistas provavelmente também não gostam muito dele. Existe uma teoria psicológica interessante que explica os problemas da busca do prazer, chamada de esteira hedônica, também conhecida como adaptação hedônica. A esteira hedônica aponta para a tendência humana de se adaptar rapidamente a níveis de felicidade relativamente estáveis, apesar das grandes mudanças na vida. Vemos isso tanto com eventos positivos quanto negativos. Um estudo realizado por Brickman, Coates e Janoff Bullman observou 3 grupos: ganhadores de loteria, vítimas de acidentes paralisados e um grupo de controle, pois queriam ver como essas pessoas vivenciavam a felicidade ao longo do tempo. Os ganhadores da loteria ficaram em êxtase logo depois de ganharem na loteria. Ainda assim, 1 ano depois, a sua felicidade adaptou-se a níveis estáveis semelhantes aos do grupo de controle, pessoas que não ganharam a loteria. As vítimas dos acidentes experimentaram profunda infelicidade logo após os acidentes, mas os seus níveis de felicidade também se estabilizaram após 1 ano, tornando-as apenas um pouco mais infelizes do que os ganhadores da loteria. Assim, em ambos os casos, o efeito dos acontecimentos externos sobre a felicidade é de curta duração. Depois de mais ou menos 1 ano, realmente não importa se você ganhou a sorte grande, se casou com a pessoa dos seus sonhos, perdeu todo o seu dinheiro, perdeu a perna, etc. De acordo com a teoria da adaptação hedônica. Depois de um tempo, sua sensação de felicidade será a mesma. Eu também experimentei isso durante minha viagem ao Japão. Eventualmente, comecei a aceitar minha situação até vendo graça nela. Pude conhecer clínicas e hospitais japoneses, como funcionam os profissionais de saúde japoneses, e ver a cidade não através dos olhos enérgicos de um turista saudável, mas através das lentes sombrias e melancólicas de um viajante doente e encalhado. Também tinha algo especial, algo único e interessante. Então, acho que em termos de felicidade, eu não estava muito pior do que estaria saudável. Meio que voltou ao normal depois que a frustração inicial diminuiu. Daí a metáfora da esteira. Não importa o quanto você tente aumentar a felicidade, você sempre permanecerá no mesmo lugar. Claro, você ainda pode desfrutar de momentos de felicidade de curto prazo, mas, como disse, são apenas breves sucessos. No entanto, a sociedade incentiva-nos consistentemente a perseguir esta noção mítica de felicidade extraordinária e duradoura. Caímos na ideia de riqueza abundante,
acreditando que se finalmente nos tornarmos milionários em Bitcoin, todos os nossos problemas irão evaporar e finalmente seremos felizes. Precisamos de uma casa grande, um carro caro, um casamento perfeito e milhões de seguidores no Instagram. Se alcançarmos essas coisas, encontraremos níveis de felicidade e contentamento que nunca poderíamos experimentar se não os atingíssemos. Acreditando firmemente na promessa consumista, tornamo-nos como ratos numa roda, perseguindo alguma coisa, mas nunca chegando lá. Parece uma existência miserável para mim. Então, além da esteira hedônica, existem mais argumentos contra a busca da felicidade no mundo externo. Felicidade não confiável. Quando olhamos para a inconstância dos prazeres externos e como os efeitos do prazer tendem a diminuir com o tempo, podemos argumentar contra a busca do prazer. No que diz respeito à felicidade, inúmeros filósofos argumentaram contra a busca do prazer externo. Os estoicos, por exemplo, notaram que não são as coisas externas, mas as nossas noções sobre as coisas externas que decidem como elas nos fazem sentir. Então, em essência, não são as viagens que nos fazem felizes, é como pensamos sobre essa atividade que gera o que sentimos. Assim, viajar não deixa todos felizes, apenas aqueles que lhe atribuem prazer. Agora, à primeira vista, obter prazer no mundo exterior parece fácil. Basta identificar o que você gosta, obtê-lo, e ao obtê-lo, você terá aquela dose de felicidade. Então, se você deseja viajar, o caminho para a felicidade é fácil. Compre a passagem e vá viajar. Mas o que os estoicos estão tentando deixar claro é que, ao fazer isso, você coloca a probabilidade de alcançar a felicidade nas mãos de fatores externos que não pode controlar. Apesar do seu desejo por algo e dos esforços para alcançá-lo, você pode nunca conseguir o que deseja. Talvez viajar seja muito caro. Ou talvez você consiga viajar, mas as circunstâncias estragam tudo. Umas férias antecipadas de sol, mar e praia podem resultar em ficar trancado em algum apartamento espanhol por causa do mau tempo. Ao perseguir a felicidade, geralmente olhamos para fontes externas. Contudo, os estoicos argumentam que estas fontes externas de felicidade não são confiáveis. Consequentemente, Epicteto disse que o desejo e a aversão podem levar à dor. Quando conseguimos o que desejamos e evitamos aquilo a que somos avessos, tudo fica bem. Mas quando não conseguimos o que desejamos ou não encontramos aquilo a que somos avessos, nos sentimos muito mal. Significa que o nosso desejo de felicidade e a nossa aversão à infelicidade saiu pela culatra. Isso nos deixou infelizes porque estabelecemos critérios na forma de circunstâncias externas para nossa felicidade. Mas quando as circunstâncias não correspondem a estes critérios, ficamos desapontados. Assim, essa busca pela felicidade muitas vezes se torna um ciclo de prazer e decepção. O filósofo pessimista Arthur Schopenhauer vai um passo além, dizendo que o prazer nada mais é do que a ausência fugaz de dor. Segundo ele, satisfazer um desejo não é uma experiência prazerosa, é apenas um momento de alívio da insatisfação contínua com a qual todos os seres vivos são amaldiçoados. Schopenhauer chamou esse impulso, esse desejo contínuo e sentimento de carência de vontade de viver, que ele considerava a fonte de nossa infelicidade. Escolhendo o prazer, Arthur Schopenhauer apresentou duas estratégias para lidar com a dor da vida. O primeiro é o ascetismo. Um exemplo desse ascetismo é a prática dos monges budistas que tentam alcançar a iluminação e encerrar o ciclo de sofrimento. O ascetismo leva à negação e à restrição da vontade de viver. Resolve o problema do sofrimento de forma radical, destruindo-o na própria origem. E o que se segue disso? Contentamento, felicidade, paz interior, produtos da ausência de insatisfação. Mas, como admite Schopenhauer, o caminho do ascetismo é insanamente difícil e poucos o alcançarão. Então existe uma maneira de encontrar a felicidade sem negar completamente os prazeres externos, sem se tornar um monge. Podemos encontrar felicidade duradoura?
Algo fácil de obter, mas eficaz? Existe algum tipo de hedonismo sustentável? A maneira mais direta seria focar nos prazeres que estão amplamente disponíveis e fáceis de obter, e, ao mesmo tempo, usá-los moderadamente. Ao fazer isso, passamos menos tempo na roda do hamster e mais tempo satisfeitos. Além disso, não ficamos cansados por nos entregarmos demais aos prazeres e precisarmos de mais. Schopenhauer preferia um prazer em particular, nomeadamente o prazer intelectual. Pense em ler livros, assistir documentários e outros conteúdos educacionais. Existe uma fonte infinita de informações e, com a tecnologia moderna, elas estão mais acessíveis do que nunca. Ou que tal Henry David Thoreau, que gostava da simplicidade de viver numa cabana na floresta e do prazer de estar na natureza? Pessoalmente, adoro caminhar e faço isso quase todos os dias. É uma atividade barata e que a maioria das pessoas consegue fazer. Muitas vezes ouço música ou podcast. Às vezes só penso enquanto aprecio a vista. Para mim, caminhar é um dos principais ingredientes para o meu bem-estar físico e mental geral. Buscar o prazer é humano. Em geral, os seres humanos desejam ser felizes e contentes. Do contrário, não estaríamos o tempo todo buscando oportunidades que pudessem fazer isso acontecer. Mas quando esta procura de prazer se torna uma fonte de angústia, podemos querer repensar a nossa abordagem. Por que deveríamos nos concentrar em prazeres luxuosos e cair em promessas de felicidade suprema quando, na realidade, nos adaptamos hedonicamente a eles de qualquer maneira e voltamos à felicidade básica? Poderíamos muito bem permanecer nessa linha de base, aproveitando as delícias simples e facilmente alcançáveis da vida. Isso nos poupa muito estresse. Agradeço por ter assistido ao vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, fazer um comentário e compartilhar. Espero encontrá-los no próximo vídeo. Até breve.